pessoal, tudo bom? Meu nome é Ferraz e você está no canal Literaturice. Hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro Deserto dos Meus Olhos, escrito pelo Leon Idris. Antes de mais nada, eu preciso dizer pra vocês que esse livro foi uma surpresa e tanto na minha vida. Porque eu estou acostumada a ler nacionais contemporâneos, nem tão bem escritos assim. E esse livro aqui é muito bem escrito. Eu adorei essa surpresa. E não só a escrita, mas o enredo em si me cativou demais. E também eu poderia dizer que não só a escrita e nem só o enredo é que me cativaram, que me surpreenderam, mas também o porquê de tudo isso que o Leon escreveu. Isso vem do fato de que muito aqui do livro é um mistério para o leitor. Todo esse mistério do livro só vai ser descoberto mais no finalzinho do livro, nem tão no final, né, propriamente dito, umas 100 páginas antes de acabar, ele tem 460 páginas praticamente. E a gente fica toda a leitura tentando entender o porquê de tudo aquilo que a gente está presenciando durante o enredo, né, o desenrolar da história. Digo isso porque quando a gente começa a ler lá no terceiro capítulo, a gente se pega assim num turbilhão de acontecimentos e de tempos que a gente fica, meu Deus, onde eu fui me meter, sabe? Basicamente isso. Porque tem aqui uma espécie de viagem no tempo. A gente pensa no começo que é a viagem no tempo e não tem como entendê-la direito porque nem os próprios personagens entendem, né, o que está acontecendo ali. Bom, então como eu disse, o livro, ele é nacional. O Leon, ele me enviou esse exemplar aqui, que é maravilhoso, para eu fazer a leitura. A capa que tá na internet, gente, não faz jus à capa quando você vê pessoalmente. Que é linda, é aquarelada, né? Tem esses corvos, esses pássaros aqui nas árvores, que eu acho que remete a uma cena do livro, muito importante, é um ponto-chave ali. E eu acho ela muito, assim, reflexiva, eu poderia dizer. O livro inteiro remete ao psicológico, ele vai mexer com a psicologia, não só do escritor, que nós temos aqui um escritor que vai contar pra gente a história, mas também de todos os personagens. Ele pode parecer que é da ordem apenas das ações, né, das aventuras, que tem bastante aqui, mas ele não é, ele engana no começo o leitor. Então nós somos apresentados aqui ao Rupert Lang, que é um escritor e é quem vai contar a sua história pra gente. Ele vai então narrar os acontecimentos de sua vida pra tentar encontrar a sua identificação no mundo, vamos dizer, a sua essência. Ele vai tentar entender a si próprio. Só que a gente começa a perceber que numa hora ele está ali na corte da Isabel II da Espanha, no século XIX, e na outra, por exemplo, ele está no século XVI, ao lado do cientista Kepler. Então, sim, as cenas elas se passam em diferentes tempos, em diferentes espaços, com diferentes personagens, mas sempre teremos também aqueles personagens que estão ali em comum em todas essas cenas. Nós podemos, então, né, trazer o Rupert como o personagem principal, porque é sobre a vida dele que a gente está tratando. Também o seu fiel escudeiro, aí que é o Benjamin, que é um personagem, assim, vamos dizer, super peculiar. Ele é estilista, mas também ele faz, às vezes, de criado, e ele está ali sempre presente na vida do Rupert. A Dolores também sempre aparece, é uma figura feminina muito importante na vida do Rupert, e ela aparece com nomes diferentes, vamos dizer. Dolores, mas sempre com um sobrenome diferente, na verdade. E ela sempre desempenha, então, papéis importantes nessas cenas. Também nós temos os vilões, né, que estão ali sempre presentes, com o mesmo nome. Eu poderia dizer que os personagens, eles são bem desenvolvidos, mas sobretudo o Benjamin e o Rupert. Porque os outros, até mesmo a Dolores, e eu acho que isso é importante de eu ressaltar aqui, a Dolores, eles sempre estão ali com algumas condutas diferentes, sabe? Eu percebi isso. Percebi que eles não são sempre homogêneos, são sempre heterogêneos, e em determinadas situações eles agem de formas diferentes. Isso é muito importante por conta daquele mistério lá que eu comentei no começo do vídeo, sabe? Então é bem importante por conta disso. Como nós temos aqui um escritor muito explícito, ele vai dizer a todo momento que está escrevendo para ser lido, nós temos também alguns questionamentos que envolvem tanto a literatura quanto o papel do escritor, enfim, coisas muito importantes pra gente leitor, né, pra gente que gosta de ler bastante, que a gente vai se pegar pensando, assim. Tem uma parte muito importante que é quando ainda não foi publicado, mas está para ser publicado Hamlet, do Shakespeare. E uma das protagonistas, que eu poderia dizer aqui que é a Dolores, ela diz que já sabe o final daquele livro porque ela vem do futuro, né? Então ela é tida como uma bruxa por vir do futuro e por ter uma máquina fotográfica
bibliográfica na mão, enfim. E o Kepler diz que só vai acreditar na palavra dela, de que ela não é uma bruxa e sim uma pessoa que realmente veio do futuro, se, já que ela diz que conhece a história do Hamlet porque já leu no futuro, ela disser então o final da história, já que ninguém conhece, só ele está por descobrir, porque ele vai então ler esse original. É interessante, né, a escolha de Hamlet de Shakespeare, mas enfim, interessante é que ela só assistiu ao filme, ela não leu realmente o livro, então o final dela é diferente do final do livro, né, é o que parece pelo menos. E além disso, ressaltar pra gente uma questão muito importante pra gente atualmente, que é a questão, né, livros versus sua adaptação para os cinemas, que a gente acaba discutindo bastante, né, a gente fica bastante bravo quando não é fiel ao livro. Isso também me fez pensar, né, na questão da reprodução do original, da história original, que acaba tendo suas histórias um pouco deturpadas, talvez. Então, muito interessante essa questão, é uma das várias aqui que eu consegui ler, né, depreender do texto, então isso é muito bacana. Em determinada altura da história, não vou dizer que é no começo nem no meio, aparece uma personagem super importante pra mim, pelo menos, que é o Arlequim, que é a representatividade da consciência do próprio Rupert, né, do próprio escritor. E ele sabe o que está acontecendo a todo momento, qual é o personagem do Rupert, o que ele está pensando em fazer. E isso é muito interessante porque, além do Arlequim ser uma personagem extremamente diferente e cativante, né, a gente fica, nossa, fascinado mesmo com a presença dele. Ao mesmo tempo eu fiquei me perguntando por que do Leão escolheu o Arlequim, essa figura tão emblemática, para representar a consciência desse escritor. O Arlequim, ele surgiu lá na Commedia dell'arte, né, italiana, acho que do século XVII, se não me engano. É uma figura tida como traiçoeira, engraçada, irônica e que faz várias trapalhadas. Então eu fiquei me perguntando por que dele escolher justamente Arlequim, e isso me colocou uma pulga atrás da orelha, que tem tudo a ver com o final do livro, com o porquê, com o mistério de tudo aquilo que o Leão vai escrever pra gente. Porque, apesar de parecer muito simples a história, assim, simples no sentido de no plano das ações apenas, essa história não é. Como eu disse pra vocês, vai muito abaixo, né? Vai muito além da superfície. Ele vai citar vários escritores muito interessantes, como Kafka, vai estar assim, de forma adoidada, Kafka, Grande Gatsby, Shakespeare, como eu disse pra vocês já. Então, eu gostei muito da escrita do Leão porque ela é envolvente, mas também muito inteligente e vai trazer à tona figuras culturais muito interessantes e importantes. O Deserto dos Meus Olhos é um título muito enigmático, mas que vai ser explicado quando o mistério começa a ser revelado pro leitor. É muito interessante, é muito reflexivo e difícil também de entender. Não sei se até agora eu entendi completamente esse título, mas eu gostei bastante dele. Assim como eu também gostei bastante do livro em si, eu acho que ele vai se tornar um dos meus preferidos do ano, porque ele envolve não só as ações, as aventuras, então a imaginação, mas também uma coisa muito interessante pra mim, muito importante que eu vejo na literatura, que é o cunho psicológico. Ai, gente, eu queria muito falar o porquê do livro, todo o mistério, pra poder explicá-lo melhor, porque eu acho que isso é fundamental pra poder conversar mais sobre esse livro, sabe, de uma forma mais palpável, mas eu não posso porque iria estragar toda a sua experiência de leitura. O que eu posso falar pra você é pra você ler, porque esse livro é incrível, sério, eu gostei muito dele. Ele tem 460 páginas, mas não parece, sabe, que você lê tanto assim. É muito, muito gostoso de ler esse livro. E por ter gostado tanto desse livro, é que eu fico muito feliz em poder sortear um exemplar físico dele, porque o Leão, ele disponibilizou, né, gentilmente, um exemplar para sorteio aqui no canal. Junto também, o sorteado vai receber marcadores do Literaturice. Pra quem não me acompanha no Instagram, eu publiquei lá, e no Facebook também, eu publiquei lá essa novidade, né, que eu tô super empolgada. Então quem me enviar cartinhas vai ser respondido com marcadores também, além de muito carinho, claro. Aqui embaixo no box de descrição tem todas as regras, tudo explicadinho certinho de como você participar. Ressaltando que você precisa ter endereço de entrega aqui no Brasil, ser inscrito no canal e também comentar aqui embaixo com o seu e-mail. Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça do seu joinha, que vai me ajudar bastante na divulgação, e também de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Um grande beijo e até a próxima, tchau, tchau!